Gente, vamos ao próximo assunto aqui do nosso Conexão APM. A nossa segunda palestra do dia vai falar sobre um assunto, vai falar sobre dinheiro, né, gente? Que prefeitura funciona sem caixa? Ou sem um mínimo de caixa, né? Não funciona, nada acontece. Funcionário público não é pago, escola não é paga, hospital não funciona e tudo sobra para o gestor, para a imagem do gestor, né? Então, a gente vai falar agora o nosso bloco fiscal e institucional. Bom, esse é um tema mais um tema que acaba unindo, né, uma dor que une todos os gestores municipais, de norte a sul do estado, de leste a oeste do estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, né, em todos os estados e cidades e municípios brasileiros. A gente tem dores em comum. Bom, eu acho que na palestra da Márcia, uma coisa, acho que vale a pena a gente salientar, que ficou muito claro, que dívida ativa não é apenas um número perdido ali no balanço, é caixa que pode voltar para a cidade, né? É ele que vai falar agora, meu amigo. Bom, para quem quer ir além da cobrança tradicional, existe um caminho que é ainda mais rápido para transformar esses ativos de difícil recuperação em dinheiro no caixa, que é a securitização da dívida pública. Vocês já ouviram falar nesse recurso? É uma ferramenta que eu achava que era uma ferramenta nova, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas não é tão nova assim. A securitização ela permite antecipar recursos de difícil recuperação judicial. Você entra na justiça, vai levar anos para você recuperar aquele caixa que pertence aos cofres municipais, mas leva anos. Nossa justiça é tardia, né? Eu costumo dizer que justiça que tarda, falha. E é isso, esse é um grande óbice também para os gestores municipais, mas existe essa ferramenta, que é a securitização da dívida pública, que permite antecipar créditos, antecipar recursos, estruturar o fluxo de caixa das prefeituras, né, sem o endividamento adicional, sem endividamento extra e sem mexer na carga tributária que achata, né, o poder de compra do cidadão. E para detalhar esse mecanismo, como é que ele funciona, como é que o gestor pode chegar até ele, como pode fazer uso dele, a gente vai chamar aqui o professor Carlos Kerbes. Carlos Kerbes é coordenador de pesquisa sobre securitização da FIA-USP, ele é professor, é palestrante, é consultor tributário e financeiro, é especialista em gestão pública, em controladoria e finanças, e isso é porque eu não disse a biografia dele completa, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo falando de todas as habilidades do professor Carlos Kerbes. Seja muito bem-vindo, professor. A palavra é toda sua. Bom dia. Com essa apresentação da Raquel, quase não precisa mais falar, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre como funciona essa questão da securitização. A APM fez uma parceria com a FIA tem toda uma equipe preparada, ajustada para colaborar com os municípios e os estados no sentido de fazer a modelagem, como vou mostrar aqui. Então, basicamente, a gente tem aqui, em toda a conexão APM, a gente usa o município sede como referência para criar uma lógica de entendimento em cima dessa modelagem da securitização. Então, o município de São Carlos, que inclusive já contratou a FIA, a gente está em processo de construção da modelagem para chegar na securitização, para chegar no recurso, ele tem aqui os grandes números que a carteira conta de verdade para a gente poder modelar esse processo. E a gente vai ver aqui rapidamente como esse desenho funciona. Então, o município tem um estoque de créditos inadimplidos de aproximadamente R$1 bilhão. A gente está pegando esse estoque, abrindo ele por tributo, composição, principal, correção, multa, juros e ano de lançamento, para poder entender
como esse estoque foi composto e qual é a idade desses créditos que estão aí dentro, como a Márcia falou agora há pouco, e a Raquel também mencionou, o procedimento de cobrança do crédito inadimplido no setor público, ele segue uma lógica cruel para o credor. Porque, primeiro, pelo advento do artigo 174 lá do Código Tributário Nacional, a interrupção da decadência se dá com o protesto judicial. Ou seja, tem que emitir o título executivo, que é a certidão da dívida ativa, e judicializar. E o judiciário nunca foi uma empresa de cobrança. Então, na prática, ele segue o trâmite interno de um tempo de cobrança administrativa, inscreve em dívida ativa para poder executar e o processo fica dormindo em berço esplêndido nos trâmites do judiciário. Em São Paulo, 58% de todos os processos do Tribunal de Justiça são execução fiscal. Então, é um bolo de coisa muito grande que não tem aquele tratamento adequado, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que a Márcia explicou detalhadamente como se faz para mexer nesse bolo e tirar dali algum recurso. O município de São Carlos, com todo esse trabalho e esforço, nos últimos anos, ele tem recuperado dessa carteira em torno de 2,5%. De R$1 bilhão, ele põe no caixa efetivamente 25 milhões por ano. Nesses 25 milhões, no trabalho de modelagem que a gente faz para estudar isso, a gente faz uma abertura desses números. Então, se no mês de julho agora o município recebeu 2 milhões, a gente vai ver quanto é IPTU, quanto é ISS, quanto é cada tributo. Digamos que o IPTU seja 1 milhão. Quanto desse 1 milhão é principal, quanto é correção, quanto é multa, quanto juro, quanto é sucumbência? Então, a sucumbência está fora do processo, mas a gente abre a composição. Quanto desse IPTU é de 2025, 24, 23, 22 até 1.500? Então, abre-se esse fluxo por mês de recebimento, por tributo, composição e ano de lançamento. Com essa informação, a gente consegue entender quais são as curvas de recuperação histórica e fazer projeção futura. Como é que funciona essa projeção futura, esse rating da carteira? Ele não olha necessariamente o crédito. Ele olha necessariamente qual é o potencial financeiro que essa carteira tem. Então, ele pega esses 25 milhões, projeta. No caso, cada carteira vai dizer para a gente, depois do estudo, se essa projeção é de 5 anos, 8 anos, 10 anos, mas a gente aqui, na lógica, trabalha com uma expectativa de 10 anos. Nessa lógica, se tem 25 milhões por ano, em 10 anos, a gente enxerga um potencial futuro de 250. Como é que divide em classes de ativos a mercado financeiro esse estoque da carteira? Em sênior, mezanino e subordinada. A lógica é financeira. Então, se 250 milhões em 10 anos é a projeção total do município, para fazer um ativo que o investidor ponha dinheiro, como disse a Raquel, para trazer algum recurso para o caixa agora, como é que eu chego nesse valor de 70? Primeiro, tem basicamente 2 cortes nessa expectativa de 250. Uma primeira, e um rating em grau de investimento, ele tira 1/3 dessa expectativa. Então, você pega 250 menos 30%, você chega em mais ou menos 150, 140. Como é que vai ser pago para o investidor esse recurso que ele coloca na frente, né, que ele compra esse ativo? Vou pagar mensalmente durante 10 anos. Isso dá um prazo médio de 5 anos. Se a gente pegar hoje os relatórios do Copom com a projeção financeira para os próximos 10 anos, a gente vai enxergar uma taxa média de juros em torno de 10%. 5 anos a 10% são 50%. Os 140 que você tinha de projeção futura diminuída, né, estressada pelo rating, traz a valor presente com 50% e a gente chega nos 70%. Mas a diferença entre os 70 e os 250, aqui dá um pouquinho menos, mas vira um ativo de natureza mezanino, que tem um valor trazido a valor presente pela remuneração desse ativo. E a diferença desses 2 ativos, que tem rate, estão custodiados na B3 e tem uso,
é o ativo de natureza subordinada. O que a gente poderia dizer aqui, para trazer para um linguajar que a gente normalmente usa, aqui tem o filé, aqui tem o contrafilé e aqui está o podre da carteira. Feito de uma maneira um pouco distinta, feita de uma maneira que o mercado financeiro entende, porque segue o regramento da CVM. Então, a modelagem que se constrói para chegar nisso é o trabalho que a FIA presta para o município. Agora, esses recursos, pela normatização da Lei Complementar 208, que cria o marco regulatório desse setor, ela tem destinações específicas. O que diz a lei? E a modelagem legal do município que autoriza a operação vai repetir isso. Pelo menos metade do valor captado, né, da receita de capital advinda da venda dos ativos a mercado, vai para despesas com previdência. Lá no inciso 3º do artigo 1º da Lei Complementar 208 fala isso, combinado com o artigo 44 da LRF, que diz que a venda de patrimônio do setor público não pode ser usada em custeio, com a exceção do destino para despesas com previdência, desde que tenha autorização legislativa, que é o caso. E o saldo para investimentos. A segunda classe de ativos, que é a mezanino, ela é uma espécie de cheque pré-datado. Você tem um ativo financeiro que está custodiado na B3 e que tem valor. Pode ser utilizado para patrimonializar o regime próprio de previdência, pode ser utilizado para pagar algum tipo de dívida, inclusive com a previdência, além de outros fornecedores, pode ser utilizado para pagar precatórios, para fazer obra, não seria o caso daqui, mas até para servir como um fundo garantidor de PPPs. Em alguns entes públicos, municípios pelo Brasil, já fez tanta PPP que o limite de 5% da receita corrente líquida de comprometimento das contraprestações já foi atingido, então o município fica com estoque de projetos que ele não consegue tocar para frente por falta de viabilidade financeira. E esse ativo pode ser o instrumento para destravar essas possibilidades. A gente olha sempre qual é a CAPAG do município. Por quê? Porque quem tem, como no caso de São Carlos, CAPAG-C, e hoje aproximadamente 1/3 dos municípios do Brasil tem CAPAG-C, ano que vem serão 2/3, segundo o nosso presidente Fred, nos estudos que a APM e a CNM estão fazendo, ele não tem possibilidades de anuência ou aval da União para captação de recursos como empréstimo ou financiamento para fazer obra. Então, a securitização acaba sendo um instrumento de captação de recurso para executar essas obras. E isso serve como baliza também, como um valor comparativo do custo do capital nessa captação. E aqui, mesmo o município tendo um baixíssimo endividamento, ele pode chegar a 120% da receita corrente líquida, o problema que joga ele na CAPAG-C é a liquidez, a poupança corrente. A despesa está maior que a receita, acima dos 95% que dá C, entre 90% e 95% da B e abaixo de 90% da CAPAG-A. Qual a estrutura que a gente usa para isso? O município cria um fundo especial para segregar esse ativo num CNPJ novinho, que o mercado financeiro gosta, porque entende maior segurança nesse processo. Abre 2 contas bancárias nesse fundo especial, uma conta onde cai o recurso da venda dos ativos e o município vai vai destinar com um nível de transparência e contabilidade apartada muito grande, e uma outra conta que é uma escrow, é uma conta garantida no setor financeiro, que ela pertence ao município, está custodiada no banco de primeira linha e é administrada pela instituição que monta a operação, o que leva para o mercado financeiro segurança. Segurança é dinheiro mais barato. Então, toda a estrutura está pensada dessa forma. A Lei Complementar 208 fala na criação de uma SPE, uma sociedade de propósito específico para fazer a securitização. Por quê? Lá em 2016, quando o projeto de lei foi escrito, pela regulamentação da CVM, que era uma instrução de 2009, a 476, você tem 3 tipos de securitização no Brasil. Imobiliária, que afeta cada empreendimento. A do agronegócio, que afeta cada safra, cada produtor. E a financeira, que na época exigia um CNPJ para cada operação.
A resolução CVM 160, agora de 2022, melhorou isso e uma mesma companhia securitizadora pode fazer várias operações. Então, a gente tem o mercado financeiro com as suas companhias securitizadoras prestando esse serviço e, se o ente público achar por bem, pode criar a própria empresa, porque a lei assim autoriza. É mais caro, é mais chato, dá muito trabalho, mas é uma opção. O que faz essa companhia securitizadora? Ela compra um fluxo financeiro, um direito creditório, e emite um ativo financeiro a mercado, nas 3 classes que a gente viu. Como funciona isso na frente? Do ponto de vista de cronograma dessa execução. Feita a modelagem, pronto para licitar, licitou, contratou a instituição financeira. Primeiro define a modelagem financeira desse processo. E diz qual é o tamanho da carteira. Depois faz a classificação de risco, ou seja, atribui um rating específico a essa operação. Se o município concordar com as características dessa emissão, em prazo, taxa, condição de pagamento, dá ordem para o banco contrata os demais players da operação, coloca o ativo a mercado e o recurso entra. O que aconteceu nesse processo nos últimos anos, como falou Raquel aqui? Desde 2005 se faz securitização no setor público. A primeira quem fez foi o Estado do Rio Grande do Sul, onde ele criou a tal da SPE, que é a Caixa de Administração da Dívida Pública do Estado. O Estado fez um refis, novou créditos de ICMS, patrimonializou nessa SPE, essa SPE foi a mercado, lá na República Rio-Grandense com o Banrisul, apoiado pelo Unibanco na época, e fez uma emissão de 120 milhões, colocou no caixa e pagou dívida. Por isso que fez através da CADIP. São Paulo, em 2012, criou a CPSEC em 2009, a Companhia Paulista de Securitização, a SPE do Estado de São Paulo. Fez uma primeira operação em 2012, outra em 2014, outra em 2015. Minas Gerais também. E a Prefeitura de Belo Horizonte, que tentou fazer um FDIC em 2008, não deu certo, está enrolado no TCU até hoje, em 2014, fez uma operação de debêntures com o BTG. Todas essas operações aqui foram feitas exclusivamente em cima de crédito parcelado. O que, na nossa opinião, no desenho que a FIA construiu e está trazendo para os municípios, é um custo desnecessário. Você não precisa fazer um refis para poder fazer securitização, porque você tem o custo da renúncia fiscal de um refis e depois mais o custo da captação. Fica muito caro. No Piauí, em 2018, e no município de Contagem, em 2019, tem outros, os 2 aqui para referência, foi feito exatamente nos mesmos moldes da Lei Complementar 208, que, se vocês tiverem curiosidade de pegarem as leis desses entes, vão ver que ela é um depar, é uma cópia. A do Piauí é de 2016 e a de Contagem de 2018. As leis tratam esse processo exatamente como a Lei Complementar 208 fala hoje. Tem uma série de questões jurídicas aqui que foram discutidas no passado e que a Lei Complementar 208 resolve. Primeiro, isso é uma operação de crédito? Tinha uma discussão, que é essa que está no TCU até hoje, de Belo Horizonte, dizendo que é operação de crédito. E, na minha modesta opinião, ela é uma operação de crédito, porque na época eles pegaram um pedaço da carteira de IPTU, separaram num FDIC, mas disseram lá no final o seguinte: se esse ativo segregado na operação não for suficiente para pagar o investidor, o município troca o crédito. Trocar o crédito é dar garantia. Garantia é a operação de crédito. Então, a Lei Complementar 208 e toda a legislação infra-legal que a gente tem que fazer para esse tipo de operação, ela deixa muito claro que não pode ter nenhum tipo de garantia. O risco, a partir da operação, é 100% do investidor. Então, na época, para essa modelagem, lá em 2014, tinha um parecer da PGFN, dizendo, ó, não há que se falar em operação de crédito se não houver garantia. Isso foi uma consulta do município de Nova Iguaçu, que a gente também estava envolvido lá em 2014 fazendo essa operação. Hoje, a Lei Complementar 208 trata disso. Todas essas outras questões legais, não é antecipação de receita, aro, que é vedado pela LRF, não tem deságio, desconto, renúncia, não tem nada disso. Se a carteira é de 1 bi, o pagamento a essa carteira será de 1 bi nas 3 classes de ativo, então não tem R$1 de desconto.
Tem uma questão no parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição que veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, que a lei tratou dizendo que não é atingido por essa vedação, porque é uma questão de administração tributária, e não tem terceirização, quem continua cobrando é a Procuradoria, quem continua lançando, não muda nada em relação à gestão do crédito, a não ser trazer algum serviço de apoio, como a Márcia especificou aqui, eu não vou entrar no detalhe. E, por último, o município não pode ser, não será, não deve ser garantidor dessa operação. O que significa isso? Se desta carteira não sair recurso suficiente para pagar o investidor, ele perde dinheiro. E é assim, muito claramente, que tem que ficar essa... Aqui, esse material está com toda essa discriminação, e no final tem um QR Code aqui para quem quiser baixar depois esse material e outros nesse processo. Eu já volto para essa tela para mostrar antes como é que funciona o passo a passo. Então, diríamos aqui que a gente está aqui no início. Tem um processo de convencimento, tem um processo de contratação do assessor, que a gente está vendendo aqui como FIA, para ajudar nessa modelagem. Terminada essa modelagem, apresenta para os bancos, faz um processo licitatório, contratou a instituição financeira, o banco refaz todo o processo pela lógica de mercado com as garantias que ele tem que dar para o investidor, estruturou os ativos, registrou na B3, vende e acompanha essa operação no passo a passo. Como eu falei, todo esse material e mais outros, uma apresentação da Confederação Nacional dos Municípios que detalha esse procedimento por parte do ente público, complementando essa apresentação. Uma apresentação da Ambima, que fala do mercado financeiro, como isso funciona, está tudo disponível nesse link aqui, com todo o detalhamento, inclusive alguns artigos, tem um monte de papel lá. Para quem tiver interesse e curiosidade, está lá disponível para olhar. O meu tempo já esgotou, tem mais de 2 minutos. Eu agradeço a atenção de vocês e ficamos aqui à disposição para responder qualquer questionamento ou necessidade de informação adicional. Obrigada, Kelly. Obrigado a você.